caros alunos, muito bom dia. Bem-vindos a mais uma aula de português para estrangeiros. O tema de hoje são acentos gráficos em português. Qual é o objetivo? É vocês conhecerem os tipos de acentos gráficos, saber as regras da acentuação e aprender a usar os acentos de acordo com as regras. Nas aulas anteriores, ou na vida real, vocês já repararam que algumas palavras portuguesas levam os símbolos em cima. Há um que parece uma onda, outro parece um chapéu de chinês, um tracinho. Alguém já reparou? Sim. Já, muito bem. Mas já conheciam os acentos ou não? Alguns. Muito bem. Então, é isso que vamos aprender hoje. Em português temos 4 tipos de acentos. Acento agudo, parece um tracinho, representa a sílaba tónica aberta. Já agora, o que é uma sílaba tónica? Alguém sabe? Como que sabemos qual é a sílaba tónica? É que está acentuada, não é? Exatamente. E para saber qual é a sílaba tónica, basta chamar pela palavra. Palavra. A sílaba lá, neste caso. Okay? Pronto. Então, o acento agudo representa a sílaba tónica aberta, como nas palavras café, rodapé. Depois temos o acento circunflexo, o tal chapéu de chinês, que é a sílaba tónica fechada. Por exemplo, as palavras robô ou ciência. Tem o til, a onda, é o som nasal, como nas palavras cão, maçã, canção. E o acento grave, é o tracinho, só que escreve-se ao contrário, que não é propriamente um acento, mas representa a junção da preposição a com o artigo, os artigos definidos que começam por A, ou então determinantes que também começam por A. Então, a questão que se levanta, para que é que eles servem? Acham que é para enfeitar as palavras? Ou têm alguma outra razão? Qual é a vossa opinião? É para sabermos como vamos dizer, onde acentuar. Sim, muito bem. E diferenciar o sentido, Muito aquela bem. ou aquela. Muito bem, exatamente. E porquê é que acham que algumas palavras têm acento e outras não têm? O acento gráfico. Boa questão. São regras, não? São regras. Sim. É a forma como Se são são determinadas regras. ao A e o A. Faz com Que que leva ela ao mais sentido, então. Sim, exatamente. Então, já que falaram nas regras, muito bem. Aqui está um bocadinho desviado, mas pronto, dá para ver. Regra número 1. As palavras terminadas em vogais A, O e E, por regra, por definição, devem ter penúltima sílaba tónica. Se esta palavra não cumpre a regra, tem que ter um acento gráfico, tem que estar acentuada. Por exemplo, nas palavras aluna, a palavra aluna termina em A, mas temos a penúltima sílaba tónica, aluna. Vamos chamar pela palavra aluna, é a penúltima. Cumpre a regra, por isso não precisa nada. Exatamente a mesma coisa nas palavras galo e verde. Galo termina em O. Vou aproveitar aqui. Segurinho. E o verbo termina em E. Ambos têm a penúltima sílaba tónica. Está tudo direitinho. Mas, por exemplo, nas palavras está, que é o verbo estar, na terceira pessoa, tem que levar ao acento porque temos a última sílaba tónica e não a penúltima. Não cumpre a regra de castigo e é o acento. Ou, por exemplo, a palavra máximo, mesma coisa. Aqui temos terceira sílaba, a contar o fim, é a palavra esdrúxula. É agora, por exemplo, aqui temos a palavra cebola. Alguém sabe explicar porque é que a palavra cebola não leva acento gráfico?
Porque a última sílaba é tónica. Sim, é uma palavra que termina em A. Cumpre a regra. Sim, cumpre a regra. Por isso, lê-se de acordo com as regras. E o sábado, Sábado está de castigo. está de castigo, sim, é esdrúxulo, sim, tem que estar acentuado. Creme, sim, está tudo de acordo com as regras. Ok, muito bem. Regra número 2. As palavras terminadas em vogais I e U, por definição, devem ter a última sílaba tônica, caso contrário, levem um acento. Por exemplo, as palavras ali, tabu, está tudo limpinho, tudo direitinho, não precisa nada. Júri, escreve-se com acento, que termina em U, mas em vez de ter a última sílaba tônica, tem a penúltima. Por isso escreve-se com acento. Já agora qual é o acento? Agudo. Agudo, muito bem. E embaixo, as palavras bambu e o árabe. Vamos tentar perceber, explicar porque é que bambu não leva o acento e o árabe leva. Porquê? Bambu tem a última sílaba tônica. Tônica, termina em U, e o árabe é esdrúxulo. É esdrúxulo, assim. Exatamente. Muito bem. Tem alguma questão ou está a perceber a ideia? Neste caso, o acento é sempre agudo. Não pode ser grave. Não, assim, tem acento Nestes agudo casos. e é assim, como se a nossa aula é muito curta hoje, eu vou-me concentrar nos acentos agudos, porque também há palavras esdrúxulas e não só, também levam um acento circunflexo, pronto, tem outras coisas por trás. Sim. E também o til também, pronto, basicamente também tem assim, não é só, mas também tem a ver com estas regras. Mas, para a aula de hoje, como um bocadinho curtinho, decidi concentrar-me só nos acentos agudos. Regra número 3. Agora já tem a ver com as palavras que terminam em consoantes. Por regra, devem ter a última sílaba tônica, exceto as palavras que terminam em as, us, es, nche, am e en. Saúde. Por exemplo, falar, comer, partir, ou seja, todos os infinitivos não levam um acento, porque sempre tem a última sílaba tônica e termina em consoante, que é R. Mas, por exemplo, a palavra lápis leva o acento, não cumpre a regra, e o túnel também. Então, pode-me explicar, quem pode explicar, porque as palavras rapaz não levam acento, o algo leva e o asas também leva. Então, rapaz, não leva acento porque cumpre a regra. Muito bem. Termina E em as- Z, exato. consoante. As e outras tem a duas última. têm acento porque não cumprem a regra, ou seja, a sílaba tônica não é a última. Sim, exatamente. Termina em consoante e não fazem parte destas 6 exceções. Ok? Alguma questão? Ou está tudo bem? Depois, em português, temos tantas regras como exceções. Aqui, esta regra também não é exceção. Tem a regra número 4. As palavras terminadas em as, us, es, nche, am, em, têm, por regra, a penúltima sílaba tônica. Caso contrário, devem levar um acento. Às vezes grave, às vezes agudo, desculpa, às vezes circunflexo, mas isso vamos dar na aula seguinte, a aprofundar um bocadinho mais. Hoje só vamos concentrar-nos nos acentos agudos. Por exemplo, as palavras falas, comes e partem, não levam no acento, está tudo direitinho da parte deles. Estás, alguém, já levam, porque eles fazem parte destas exceções. Aqui o as, aqui temos o em, mas não temos a penúltima sílaba tônica, temos a última. Ok? Pronto. Então, as palavras em inglês também, movem, podem explicar? Mas beleza também tem símbolo, a última Termina sílaba em
cada E aí leva penúltima, acento, uma sim. vez é a penúltima cumpre a regra. Não é? Sim, os outros não. E por acaso aqui temos a palavra com acento circunflexo, que falámos há pouco, assim, é um exemplo disso. Mas essa, para vocês que são estrangeiros, é a parte mais difícil de saber qual é escolhermos, se é circunflexo ou se é agudo. Basicamente é só decorando. Vou só adiantar um pouco. As palavras que terminam em ânsia, por exemplo, como a palavra importância, normalmente escrevem-se com acento circunflexo. Mas depois tem outras regras que falamos depois. E claro, temos casos especiais, isso há sempre exceções, que dentro das exceções também existem situações em que as palavras devem escrever-se com acento agudo, mas já não tem nada a ver com pronúncia da própria palavra. Neste caso, as palavras só levam os acentos porque é preciso separar os ditongos. Ditongos são duas sílabas na mesma vogal. Neste caso, as vocais tônicas I e U, quando não formam o ditongo como a vogal anterior, devem ser acentuadas. Por exemplo, saída, sem o acento, nós deveríamos ler saída. É um ditongo, mas queremos saída e não saída. Conteúdo, saúde. E de novo temos uma exceção, dentro da exceção, exceto quando I ou U, as vogais mencionadas, são seguidas pela N, L, M, N, R e Z. Como nas palavras rainha, não leva acento, moinho, Coimbra e ainda. Ok? Tem alguma questão? Ou já foi claro para vocês? Sim. Então, vou pedir para irem tirar uma folha. Ir passando. Tem um exercício embaixo, tenho apanhado das regras. Vocês podem trabalhar em conjunto, em grupo, podem fazer individualmente, é como quiserem. Se tiver um vizinho logo ao lado, dá mais jeito, às vezes também tem. Sim, pois embaixo tem as soluções ao contrário. Se quiserem, depois podem verificar, mas a ideia é vocês fazerem junto ou individualmente, tentar praticar, tentar aplicar as regras que falamos hoje. Já fizeram? Já sim, Sim. Alguma questão? Bom, então, muito bem. Conclusão. Vamos recapitular. A aula de hoje existem 4 tipos de acentos gráficos. Há determinadas regras de utilização dos acentos que podem ter a ver com as regras de pronúncia ou não, que é o caso dos ditongos. É preciso lembrar que a não utilização dos acentos pode alterar o sentido da palavra. Por exemplo, esta, está. Pais, país. Por isso é mesmo muito importante respeitar a acentuação gráfica na língua portuguesa. Vocês têm um pequeno trabalho de casa, realizar um teste de avaliação e verificar os resultados na plataforma Moodle. Mas antes de tudo, Feliz Natal!